eu sou a Franciele, o deputado Feliciano não me representa e este é o Hora da Coruja. Vai ficar aí? Boa noite, bem-vindo a mais uma Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre direitos humanos e, obviamente, vamos falar sobre o deputado Feliciano, não é isso, Paulo? Vamos falar sobre a coqueluche do momento, deputado Exatamente. Feliciano. Inclusive, o programa aqui, um pouco antes do Hora da Coruja, que é o Talk Show, também falou sobre o Feliciano. Acho que não tem quem não está falando sobre o Feliciano no momento. O Feliciano, como disse o próprio mentor dele, o Malafaia, ele é a bola da vez. Diz ele que não aliás, é mentor. Ele está mais bola do que vez. Está certeza. muito gordo aquele Feliciano. No site da Câmara Legislativa tem um informativo sobre a Comissão dos Direitos Humanos, que diz que ela deve avaliar, investigar as denúncias de violações dos direitos humanos e que muitas vezes essas violações são praticadas pelos próprios agentes do Estado. Sim. Violações contra negros, contra pobres e por aí vai, não é? Então eu vou chamar um resuminho para a gente saber o que está acontecendo aí da história do Feliciano. O pastor é acusado de incitar a discriminação racial e a homofobia. No Twitter, ele escreveu que a podridão dos sentimentos dos homoafetivos leva ao ódio, ao crime, à rejeição. Na época, ele também postou que os africanos são amaldiçoados por Noé. Na defesa entregue ao STF, Feliciano afirma que, quando falou dos africanos e do homossexualismo, estava se referindo à crença dos cristãos. E Feliciano continua a enfrentar protestos. Ontem à noite, em Salvador, manifestantes foram à igreja onde ele fazia um culto. O cara que disse que o negro é uma maldição não pode botar os pés na segunda África do mundo! Fiéis favoráveis ao pastor reagiram e a polícia evitou o confronto. Qual que é o problema do deputado Feliciano estar à frente dessa Comissão de Direitos Humanos? Olha, Fran, hoje, ou ontem, não me lembro, porque a gente viaja de madrugada, acaba perdendo um pouco o tempo. Mas o meu amigo, o nosso amigo, o filósofo Felipe Pondé, fez um podcast na Folha de São Paulo, dizendo que o Feliciano não representa, mas que, e aí esse é todo o problema, que a democracia, nós temos que ser tolerantes com aqueles que pensam diferente de nós. Essa conversa está me irritando um pouco, porque ela é uma conversa não conceitual, é uma conversa... inclusive eu acho que o Pondé, ele poderia ter ponderado mais, né? Pelo seguinte, conceitualmente, nós não temos que ter nenhuma tolerância com o Feliciano. Conceitualmente não. Por quê? Porque o Feliciano não está representando, ele não está fazendo o papel de representação neste momento. Ele faz o papel de representação enquanto deputado, mas no momento que ele assume a função de presidente de qualquer uma das comissões, e no caso na Comissão de Direitos Humanos, o caráter do trabalho do deputado muda completamente. Quer dizer, o deputado deixa de ser exclusivamente representativo. Ele passa a exercer um trabalho técnico, né, que tem a ver com os objetivos da comissão. Então, a comissão foi criada para digamos assim, uma guarda dos direitos humanos estes que não são quaisquer direitos humanos, são aqueles direitos humanos da Carta de Direitos Humanos da ONU no pós-guerra. É interessante, porque a Comissão de Direitos Humanos, que quando foi fundada em 95, ela se chamava Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ela veio tentar, logo depois quer dizer, assim que entrou 10 anos depois só de democracia,
suprir alguns problemas, tentar investigar algumas coisas que a gente tem no Brasil, que a gente sabe que tem, ao contrário, por mais que a gente diga que não, como racismo, por exemplo, tentar defender direitos humanos de pessoas que estão na cadeia, né? Violência policial e tudo mais. Então, a base da ideia, ela é o Holocausto. Né? Quer dizer, a perseguição dos judeus pelo nazismo fez com que a Segunda Guerra Mundial se transformasse num marco diferente da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, terminada a Segunda Guerra Mundial, apareceu a ideia de preocupação com os direitos humanos como uma preocupação em relação ao genocídio. Ou seja, um crime de guerra muito bárbaro. O extermínio de uma nação. Sim. Bom, então veja que direitos humanos, como nós estamos entendendo no pós-guerra, ele está ligado à minoria. Ele não se separa da ideia de minoria. Por quê? Porque também no pós-guerra, a noção de democracia também foi alterada. Então, a noção de democracia era uma noção do governo da maioria. Ora, depois, no pós-guerra, essa noção se alterou profundamente. Por quê? Porque o genocídio, a matança, a perseguição aos judeus e a outras minorias, criou a ideia de que uma democracia que exerce a vontade da maioria pode matar um grupo, exatamente. Um grupo ela social. Se transforma não numa democracia, mas numa ditadura da maioria. Mas ela se transforma numa chamada democracia de massas, que tem o problema de ser uma ditadura da maioria. Então, o que houve? Houve que, nesse contexto, o conceito de direitos humanos apareceu como? Né? Garantindo as liberdades individuais, garantindo a não tortura e a não investida do Estado contra o indivíduo, igual já se fazia em qualquer liberalismo, com um adendo, qual? A preocupação de que a democracia não se transformasse numa ditadura da maioria, que é uma preocupação que aparece nos clássicos, já no começo da democracia americana. O Tocqueville né, já vai anunciar esta ideia, que a democracia pode se transformar num governo aristocrático, ou então em um governo aristocrático que manipula uma maioria. Bom, resultado é que, terminada a nossa ditadura militar, em 85, começou-se a preocupação em instaurar no Congresso instâncias que viessem, né, a trazer aquela Carta de Defesa de Direitos Humanos lá de 48 para o interior da democracia brasileira. Mas sabe o que é interessante? O resultado é que de 85 para 95 é que foi criado, então, esta comissão. Então, ela nasce com esse nome, Comissão de Direitos Humanos e Minoria, exatamente por conta dessa história. Mas o nome minoria pode ser retirado como foi retirado. Por quê? Porque já está implícito na ideia de direitos humanos agora, né, a proteção das minorias e a promoção das minorias. Não é só a proteção, é a proteção e a promoção. E sabe o que é interessante? Parece que você estava adivinhando que iria aparecer um Feliciano e que ia causar essa balbúrdia no mundo político. Porque, eu estava adivinhando. De primeira mão, eu vou mostrar para vocês, o Paulo está lançando um livro hoje, Filosofia Política para Educadores, Democracia e Direitos de Minorias. Então, tá agora, chegou hoje em casa, saiu do forno agoríssima. Nem está no site da editora ainda, acredito que amanhã já esteja, mas você já pode pedir para o seu livreiro que a partir dessa semana já estão fazendo as entregas do livro. É sempre melhor pedir para o livreiro. E quem fizer uma pergunta hoje aqui no programa, a gente vai ler as perguntas, no final eu faço um sorteio aqui. Já leva o livro de cara e já faz inveja para todo mundo. Para vocês terem ideias, eu selecionei aqui algumas parece até que eu recebi uma entidade. Não, né? Isso é porque fantástico. Porque o índice é quase que o roteiro do que está acontecendo. É fantástico. Aqui você fala sobre, falando sobre casamento gay, o pênis é culpado, posse da mulher e proteção,
Fui traído e agora? Isso aqui é ótimo, parece coisa de revista Caras, é fantástico. Vadias na rua, o feio, favela ou comunidade, direito dos animais, cotas étnicas, a Bíblia na escola, aborto, droga legalizada, consumo e mesquinhez e a palmada pedagógica. Entre outros, não li todos, lógico. Esses são os casos da segunda parte do livro. Agora, a primeira parte do livro é conceitual. Então, tem o John Rawls, o Richard Rorty, o Platão, que dá o conceito para depois ir pegando os casos. Fantástico. Né? Então, você quer conversar, todo mundo, saber direito o que está acontecendo sobre o Feliciano e tudo mais, é só ler o livro que vai ficar super informado sobre filosofia e direitos humanos. O Feliciano acabou se transformando num personagem que o livro não tem. O livro conta vários casos com vários personagens. Né? Se eu fosse escrever hoje, né, eu eliminaria os outros personagens, pegaria só ele, porque ele completou o quadro. Ele fez todos os erros que se pode fazer. Bom, né? Mas a gente não vai aqui julgar o Feliciano sem primeiro escutar o que ele tem para dizer. Você não acha justo? Eu já escutei demais o que ele tem para dizer. Não, mas o que eu estava dizendo para você é o seguinte, que por conta do trabalho dele ser um trabalho técnico, então ele está impedido de falar o que ele está falando, porque ele deixou de ser o representante dos eleitores dele. Ele não está entendendo isso e as pessoas não estão entendendo isso. Olha, ele se vangloria de que ele teve muitos votos. Isso não importa. Né? Muito mais que o Jean. E então o que ele quer dizer é que ele tem uma representatividade. Não importa. Mas ele fala que enquanto ele assumiu o cargo, não seria um problema ele ter assumido o cargo, apesar do que ele pensa, porque no cargo, esse cargo técnico tem justamente essa função de apenas receber, encaminhar, separar, carimbar, quer dizer, um serviço realmente técnico. Quem iria fazer as discussões sobre as questões e tudo mais seriam os outros deputados. Mas isso não pode funcionar dessa maneira. Por quê? Porque a comissão, ela é uma comissão de proteção e promoção das minorias. Então, se o presidente ele é declaradamente contrário à existência das minorias, né? Porque se ele diz que os negros são amaldiçoados, ele é contrário à existência de pessoas amaldiçoadas. Ele não quer pessoas amaldiçoadas na casa dele, não quer ir em lugar nenhum. Então, veja só, ele tá com um trabalho de racismo que é crime. Então, veja, ele está cometendo, ele está incitando o racismo, que é crime. Ele já deveria estar sendo processado pelo Ministério Público. Ele está sendo processado pelo Ministério Público faz um bom tempo, por duas coisas. Uma por improbidade administrativa e outra por racismo. Ele tem a proteção da lei, né, do cargo, mas o que não está sendo entendido é o seguinte, um membro da comissão pode ter opinião a que quiser. Mas o presidente não pode ser contrário aos princípios da comissão, porque o presidente, ele é o que encaminha os trabalhos. E ele encaminha os trabalhos com a pertinência dos trabalhos. Então, se vem uma reivindicação de um grupo negro, os negros sendo amaldiçoados, é óbvio que ele vai fazer... Ele vai deixar de lado. Ele pode não deixar de lado, mas ele não vai dar a prioridade necessária. Isso é óbvio. Por quê? Então, porque a figura do Feliciano continua sendo o Feliciano. Não é porque se fosse para pôr um robô completamente objetivo, então não precisaria de ter o presidente. O presidente tem um poder. Você não pode, de maneira nenhuma... Vou explicar... Em termos bem simples, você tem um galinheiro e você tem raposas que gostam de comer galinha. Não é bom, não é útil, não é interessante que a raposa venha a liderar o galinheiro, porque ela vai devorar as lideradas. Excelente esse exemplo. Então, mas ele pode... É uma questão técnica. Ele poderia fazer parte dessa... Ele pode fazer parte. Não só pode como deve, ele seria, digamos assim, o ponto contrário às discussões, às questões. É lógico, porque veja, do mesmo modo que na comissão de meio ambiente, os ruralistas têm que ter, sim, peso. Por quê? Porque eles não estão contra o meio ambiente, eles estão lutando por um trabalho onde os ambientalistas dizem que eles estão contra, mas eles não se põem como contra, é diferente, completamente diferente.
É diferente eu dizer, eu tenho uma visão sobre meio ambiente que difere da sua. É diferente de eu dizer, eu sou contra qualquer preservação do meio ambiente. Se eu falar que eu sou contra a preservação de qualquer preservação do meio ambiente, que eu quero destruir o meio ambiente, eu não posso estar na comissão. Agora, se eu disser que eu, né, sou contra a sua proposta de defesa do meio ambiente, que eu tenho uma outra, eu tenho peso ali. O que o Feliciano está falando é diferente, ele está se pondo contra as minorias que ele tem que proteger. Então ele não é uma visão diferente, não é uma questão, como o Pondé disse, de respeitar quem pensa diferente. Não, não. A questão conceitual, ele não cabe na presidência. Ele caberia como membro, assim mesmo, com grande dificuldade. Com grande dificuldade ele caberia como membro. Do mesmo jeito na Comissão de Justiça. Se tiver um deputado na Comissão de Justiça que foi processado, que foi condenado, não tem problema. Por quê? Porque ele ali vai estar falando o quê? Ele vai estar falando, ele vai dizer a seguinte, gente, porque eu fui condenado pela justiça, então eu sou contra a justiça no Brasil, eu quero um país injusto. Ele não pode falar isso. Se ele falar isso, ele tem que sair da comissão. Então ele tem, não, eu fui condenado pela justiça, a minha condenação foi injusta, mas eu paguei o preço e agora eu quero estar aqui na comissão para melhorar a justiça do país, para que outras pessoas não passem pela injustiça que eu passei. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Não importa se esse discurso é hipócrita ou não é hipócrita, se vai acontecer ou se não vai acontecer, porque depois a prática do deputado vai mostrar isso. Agora, o que não pode é iniciar o discurso dizendo, sou contra o conceito da comissão ao qual participo. Isso é uma loucura. Então aparece o filósofo aqui para falar o quê? Para fazer a distinção, para mostrar que o conceito, né, está sendo maculado. O conceito não está sendo maculado na Comissão de Meio Ambiente. O conceito não está sendo maculado na Comissão de Justiça. O conceito está sendo maculado na Comissão de Direitos Humanos. O Feliciano hoje falou que se for, ele sai da comissão se tirarem os mensaleiros da Comissão de Justiça. Tem nada a ver. Do PT. Tem nada a ver. Você sabe por quê? Não, mas você sabe é bom, é ótimo que ele fale isso. Não, então, eu vou te falar o porquê que politicamente tem a ver. Não foi ele. Ótimo. Não foi ideia dele. Não, ele não pode ter uma ideia dessa. Teve uma teoria da conspiração. Teve uma teoria da conspiração rolando de que o Feliciano surgiu para que a gente esquecesse que existiu o mensalão e que os mensaleiros estavam na Comissão de Justiça. Aí ele pegou essa ideia e falou, pronto, não vão tirar os caras de lá, então eu vou falar que, olha, eu saio pro bem da nação, só que eu quero que tire os caras também, entendeu? É até bom que ele fale isso pelo seguinte, aí saindo do campo filosófico e indo para o campo estritamente político, é bom que ele fale isso, porque aí o PT aprende, né, talvez aprenda, né, a não trair mais os seus eleitores. Porque o Feliciano está lá por conta do PT trair os seus eleitores. O PT abriu pro partido do Feliciano, né, para que o partido do Feliciano indicasse o presidente. Isso. Ora, o PT não podia ter feito isso. O PT poderia ter aberto para poder fazer uma negociação, para poder fazer uma composição com o governo Dilma, correto, a democracia é isso mesmo, mas o PT tinha que ter consultado antes de dizer, olha, vocês podem indicar, mas vocês não podem indicar este, porque este, eles são contrários ao princípio da existência da comissão. Exato. Acha que veja só, 80% ou 90% das pessoas que são torturadas hoje numa delegacia, numa prisão, são negros. Aí o cara, ele é racista, por que ele vai denunciar a tortura desse cara? Não vai. Exato. Não vai levar o projeto adiante. Né? E aí fica uma comissão xoxa. E outra coisa, ele não para de falar. Né? Ele não para de falar, então isso repercute no mundo todo. Quer dizer, olha, nós vamos passar... 5 judeus vão passar férias. E eles escolhem como guia turístico deles Hitler. A ideia é essa. Aí o Hitler leva eles para visitar um vulcão e empurra eles no vulcão. Leva para visitar Auschwitz.
Leva para visitar Auschwitz. Vamos visitar um lugar muito interessante. Vamos de trem visitar Auschwitz. Né? Deixa eu pedir pro pessoal, quem quiser participar do sorteio, manda seu e-mail aqui, porque sem o e-mail a gente não tem como depois fazer o sorteio, tá bom? Então agora eu vou passar o vídeo do Feliciano. Dele fazendo alguns comentários sobre o que está acontecendo com ele. Vou pedir para o Omar colocar, por favor. As acusações de racismo e homofobia. Não procede. Nenhuma das duas procede. Porque para você ser racista, você tem que ter um histórico racista. Tem que ter um antes, um meio e um depois. Minha mãe é negra. Não, uma posição racista para crime, sim. Minha mãe é negra, meu padrasto é negro, eu tenho raiz negra, 70% da população evangélica é de raiz negra. Eu sou um dos poucos brasileiros que fiz trabalhos na África, fui a convite do governo de Angola, falei para quase 30 mil meninos mutilados de guerra, então não existe isso. E por que começaram a falar isso? Veja só, existe um ativismo na rede social, na mídia social, de um grupo que é um grupo muito bem estabelecido, forte, que é o movimento GLBT. Então imagine você que a força que eles têm, tiraram a Rede TV do ar por 24 horas, isso nem Hugo Chávez fez na Venezuela. Esse pessoal quase fecharam o Instituto Mackenzie de São Paulo aqui, por causa de uma declaração dada pelo reitor de um posicionamento dele. Então o movimento GLBT, eles são muito bem estruturados. E na mídia social, eles mandam. Dentro do Congresso Nacional, o Congresso é uma casa de leis. Como é uma casa de leis num país democrático, ali o contraditório é normal. Então as pessoas pensam e falam aquilo que pensam e que quiserem. Agora, dentro do parlamento, Danilo, existe várias... Lá tem quem defende a liberação da maconha. E tem quem é contra a maconha. Tem quem é contra, mas eu preciso dizer... Tem quem é a favor do casamento homossexual e tem quem não é contra. Nunca me passou pela cabeça presidir a Comissão de Direitos Humanos, mas agora, com tanto ataque, deu até vontade. Então você tá lá para deixar o pessoal irritadinho mesmo? Não, deu vontade de chegar lá para mostrar para as pessoas que direitos humanos não é só aquilo que as pessoas pensam. Hoje mesmo tivemos uma audiência pública linda, com choros e lágrimas de pessoas que nunca foram ouvidas. Mais de 1000 brasileiros mortos lá no nordeste do país, numa cidade da Bahia, todos eles contaminados com chumbo. Um monte de crianças mortas. E há 2 anos tentaram fazer nessa mesma comissão uma audiência pública, nunca conseguiram fazer. E o senhor ainda chama essa comissão de secundária. Pois é, era secundária até a minha chegada. Coloquei a comissão em destaque nacional. Veja só, eu fiquei muito feliz hoje, a imprensa toda pela primeira vez, pelo menos assistir uma audiência pública falando sobre direitos humanos. Pela primeira vez viram um homem dizer lá assim, olha, eu estou condenado à morte porque tenho chumbo demais no meu corpo, porque estou aqui contaminado, e ninguém nunca parou para me ouvir. Então, acho que eu coloquei a Comissão de Direitos Humanos no lugar devido dela nesse momento. A homofobia é uma doença psicossomática, é uma doença que faz a pessoa odiar tanto uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, que pode levar ao assassinato. Agora, eu nunca tive ódio. Eu acho que a Letícia Sabatella está certa. Num certo ponto, quando ela diz que a gente... Ele apareceu, ele apareceu na hora certa, né? Porque ele está trazendo o tema em debate que não apareceria. Agora, veja só, ele mente, né? Ele está mentindo aí. Né? Por quê? Porque as declarações dele não são essas que ele falou. Né? Outra coisa, essa ideia de que eu tenho pai negro, mãe negra, e eu tenho passarinho preto em casa, isso tudo é uma grande bobagem. Por quê? Porque ninguém é racista ou deixa de ser racista por ter negros ou não ter negros próximos. Não é. Aliás, é o contrário. Nós sabemos muito bem que pessoas, né, que têm negros próximos acabam, né, querendo negar este passado e se aproveitam deste passado na hora que convém. A verdade do Feliciano é que ele mente sobre a mãe dele. Ele mente. Né? Ele mente descarada. Por exemplo, esses dias, né, ele veio dizer que ele assistia abortos que a mãe dele fazia. Primeira conversa, né? Se sua mãe faz aborto, ela é uma criminosa. Se sua mãe é uma criminosa, não queira ser, né, mais realista que o rei e dizer de público, olha, minha mãe é uma criminosa, faz aborto. Fica quieto, porque isso não é uma coisa ética de se falar. Não é legal, não é uma coisa boa, não é uma coisa assim, eu sou tão honesto, eu sou tão puro que até a minha mãe eu acuso. Não, uma pessoa que acusa a mãe, ela não vale nada. Ela não vale nada.
Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Sabe? Uma mãe pode cometer um crime e você saber que ela cometeu um crime. Você ser a testemunha de acusação não deve, não pode. Sabe? É uma lealdade que não convém. Agora, ele usa disso. A mãe dele foi para a imprensa e desmentiu. Falou, tá, ó, aqui, ó, como é que ele podia assistir os abortos que eu fazia nas outras pessoas, né, nos jovens, se ele era um bebê de colo nessa época? Acabou com ele. Quer dizer, ele usa, né? Meu padrasto é negro, mas e daí? E ele usa também de um argumento que eu A acho verdade perigoso. é que ele falou o que falou Então, e continuou falando. E na defesa, só um minutinho, Tá. na defesa, Fran, na defesa, ele reiterou. Na defesa ele disse que os princípios cristãos que estão na Bíblia, que ele defende, condenam os negros. Exato. Então, e não é ele que condena, é por ele ser cristão que ele condena. Aí ele envolveu quem? Jesus Cristo. Ou seja, ele transformou Jesus Cristo em racista para que ele possa ser racista. Quer dizer, meu Deus, aonde nós estamos? É racista e homofóbico, para ele poder justificar Depois a palavra dele. Aí ele pegou, como deu problema com os negros, ele foi em cima dos homofóbicos. Outra coisa é essa ideia que as pessoas têm, né, de que existe, né, tá virando que, como era na história do comunismo. Mesma conversa. Sabe? O país em ditadura militar, todos os comunistas na prisão, e sempre tinha comunista que ia derrubar o governo. Aí prendia mais um, prendia mais um, prendia mais um. Até um dia que começou a prender gente que não fazia política. Por quê? Porque era bebê. Era bebê. Aí começou a torturar bebê. Os bebês não faziam política. Eu garanto que eles não faziam política. Começou a Por quê? Porque não tinha mais. Prendeu todo mundo e aí não parava mais. É a mesma história. Não tem mais os comunistas, agora tem gays. Pessoas perigosíssimas. E você não para mais. E você vê o discurso quem maldoso. será gay? Quem será gay? E você vê o discurso. Será que meu amigo é gay e está planejando me matar ou me transformar meu filho em gay? Tá assim. E você vê o discurso dele como é perigoso, porque ele fala que eu não quero matar os gays. Eu não quero matar os gays. Ótimo, obrigado. Isso é ser homofóbico. É, homofóbico é o cara que mata os gays. Exato. Não, o cara que mata os gays é assassino. Exatamente. Quem incita o crime também é um criminoso. E é isso que ele está fazendo. Veja só, eu não preciso, as pessoas têm que entender isso, eu não preciso ser racista, eu posso ser levemente preconceituoso, eu posso incidir em crime dependendo do meu comportamento. Por exemplo, essa ideia de você pedir boa aparência para o emprego. Boa aparência. Eu sou racista? Não, estou pedindo boa aparência, eu quero que o cara vá lá bem vestido, patati patatá. Aí chega o cara lá, entra. Manda prender o cabelo, porque é um cabelo afro. Aparece o cara lá, de cabelo afro, né? Não entra. Aparece o outro tatuado, não entra. Aparece a moça de mini saia, não entra. Aí você fala assim, ei, peraí, está tendo discriminação. Não está tendo. Mas está tendo uma forma de discriminação velada. Está tendo a discriminação. Aí então vai para a justiça. Outra coisa, Fran, isso que ele falou aí não tem nada a ver com direitos humanos. Proteção de gente que foi envenenado por mercúrio, por chumbo, por o diabo A4, não tem nada a ver com direitos humanos. Isso tem a ver com direito regular. Regular, não tem que ser ouvido por uma comissão de direitos humanos, sabe? Porque a comissão de direitos humanos, ela trabalha com crimes morais, crimes do homem contra o homem. Crimes onde a natureza está se pondo contra o homem é outra questão. Mas é porque alguém jogou o chumbo lá. Isso é outra questão. Por quê? Porque a lei comum já dá conta. É porque as pessoas confundem os direitos civis com os direitos humanos. Esse é o problema. Exatamente. Agora você chegou no ponto. Você chegou no ponto. Direito civil é uma coisa, direitos humanos são outros. Isso. Porque tem um problema aí também, né? O Congresso é formado de um monte de advogados, mas hoje quem faz direito não sabe nada. Não sabe nada, não passa no exame de OAB. Então, esses termos, o que é um direito civil, o que é direito humano, se perderam porque os caras são advogados, eles deveriam saber a noção,
né? E não sabem. Bom, vai voltar a filosofia no exame deles agora na OAB. Vamos ver se aprende alguma coisa para parar de falar esse monte de bobagem. Outra função dessa Comissão de Direitos Humanos também é funcionar, além de legislar, é funcionar como um ombudsman também. Então imagine o Feliciano como um presidente da comissão funcionando como um ombudsman da própria comissão. Seria completamente impossível. Sim, o presidente ele tem a função de metacrítico. Isso. Metacrítico, ele é ombudsman da comissão, ele é o metacrítico da comissão, ele é o supervisor, é como o relator de uma comissão. Ele faz o papel. Então ele é um veja só, o presidente de uma comissão de direitos humanos, ele é um deputado diferenciado, ele é um defensor radical das minorias. Esse é o perfil dele. Não pode ter outro perfil. Não é questão de falar assim. Por que o exemplo do Pondé também me deixou chateado pelo seguinte, ele fala, mas perfil por perfil, a Dilma não tem perfil de presidente e é presidente. Não, é diferente. O cargo da Dilma é político. O cargo do Feliciano não é político. O cargo do Feliciano político é o cargo de deputado. Como presidente, o cargo técnico se sobrepõe ao cargo político. Ele é um deputado que defende as minorias. É completamente diferente. Completamente diferente. Ele poderia ter escolhido outro, por exemplo, ele poderia ter uma comissão de teologia, né, para discutir questões relativas a Deus. Tudo bem, é porque ele é pastor. E o mais interessante, na entrevista... Ele vai para o campo dele. Neste campo, ele não cabe. E na entrevista, ele fala que ele ficou é com pedreiro e ele quer trabalhar como marceneiro. Na entrevista, ele fala que ele ficou com essa comissão porque ela era uma comissão menor. Foi o que sobrou, né? O PT ocupou as melhores, então, como o partido dele tem uma pouca expressão, então ele falou assim, então como era menor, é uma comissão menor, eu acabei ocupando o lugar, né? Até então era uma comissão menor. Não é que era menor, ela fez um bom trabalho, só que não tinha esse brigueiro na comissão por outras razões. Por quê? Porque as pessoas que estavam para defender as minorias estavam defendendo as minorias. Então não tem, né? Exato. Outra coisa, né? Ele tem outros problemas que não apareceram. Porque se você for investigar a vida do Feliciano enquanto pastor, não é só negros e gays. É dono de cachorro, ele queria exterminar uma raça. Os pitbulls, Rottweilers e tal. É mulher, porque ele tem uma política para a mulher que é de submissão completa, que é aquela coisa da igreja evangélica. Aliás, eu vou ter a coragem de dizer aqui, porque eu não tenho medo de evangélico, que é o seguinte, os evangélicos deveriam começar a criar vergonha na cara. Ou seja, sou contra o Feliciano, a minha igreja não defende isso, então eu vou fazer um vídeo, vou fazer um texto e vou me posicionar contra. Agora, esse negocinho de ficar falando, eu sou contra, mas não aparece... Cadê a bancada evangélica que diz que é contra? Cadê? A bancada evangélica está apoiando ele. A maioria da bancada evangélica se diz contra o Feliciano. Você sabe por que os evangélicos não se posicionam contra, Fran? Porque na igreja deles... A prática do Feliciano come solta, a pegar o cartão de crédito, a enganar a criança, fazer criança entregar brinquedo na tenda, na fogueira dos milagres. A prática não é uma prática saudável de religião, não é. Eu não estou dizendo, gente, que as outras igrejas não façam, mas esta igreja, ela precisa se colocar. Por quê? Porque ela está na berlinda. Ela precisa se defender. E ela tem que se defender dizendo o quê? Mostrar a prática dela. Abrir as igrejas e mostrar a prática dela. Falar assim, não, aqui não tem ninguém que vende milagre, aqui não tem ninguém que engana a criança, aqui não tem discriminação, mas mostrar a prática. Eles não querem mostrar. Eles têm medo de abrir. Você viu já a conversa que ele jogou? A mentira que ele jogou em cima do Mackenzie? Que os gays quiseram fechar o Mackenzie por conta... Ora, nós somos mackenzistas, caramba, eu e a Fran. Meu amigo, muito bem que não aconteceu nós tivemos completa liberdade dentro do Mackenzie para estudar, para fazer. Não tem absolutamente nenhum vínculo teológico prendendo a filosofia. É uma bobagem. E nunca... O que houve foi uma declaração na época, né, daquele debate criacionismo
versus evolucionismo. Isso. E, obviamente, tem pastores que se colocaram academicamente. Ele cria situações para que ele possa se colocar... Ele tem um discurso manipulador, é o que se espera de um Agora, cara agora, o problema é que para o público interno, ele fomenta o preconceito. Uhum. É muito interessante isso aí, Fran, porque, veja, você fala assim, como que ele pode fazer um discurso racista, sendo que a igreja dele é uma igreja de pobre, e boa parte dos pobres são negros? Isso. Pode! Por quê? Porque uma coisa é que as pessoas não entendem, é que ser negro não é cor de pele. É cor de pele para quem é negro. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, não. Por quê? Porque eu posso me declarar negro se eu pertenço à cultura afro. Então, eu posso ser ter uma pele muito clara, né? Mas eu tenho uma prática afro. Uhum. A minha religião é afro, os meus pais me criaram dentro da música afro, me criaram dentro... A sua identidade é afro. A minha identidade social é afro. Então é por isso que na questão da cota, não é a pele que vale, é a declaração da pessoa do tipo assim, eu sou, né, alguém que me identifico com a cultura negra. Veja, agora, mas e se você, Paulo, quiser se declarar, você pode? Não, por quê? Porque existe o quê? O bom senso social. O bom senso social. Nós não estamos num país de louco, onde um descendente de italiano como eu vai lá, de olhos verdes, e dizer a seguinte coisa, eu sou negro e... Capiche. Aí o cara fala assim, eu sou negro porque eu tive uma irmã de criação negra. Eu tive. A Berenice. Ela morreu. Aí, você teve, então. Mas cadê a sua prática? Não tenho prática, eu tive essa irmã. Então tem um bom senso social. E aí o reitor da universidade monta uma comissão de professores para mostrar que a prática da pessoa não condiz com o que ela está dizendo da identidade dele. É a mesma coisa eu chegar lá e fazer eu tenho veja só, né, na igreja esse problema do homossexualismo, né? O caso assim, prove que você não é homossexual. Por quê? O padre, então, por que eu vou provar que eu não sou homossexual? Eu não sou e pronto. Prove você. Prove você que eu sou. Então eu vou provar, eu vou medir. Não, tem essa barbárie, né? Eu vou medir o seu ânus. Né? Por quê? A identidade do homossexual está na circunferência do ânus? Como se a prática do homoerotismo fosse a penetração anal? Ou seja, a prática do hétero é o beijo, é o carinho, e pode ser a penetração anal ou vaginal. Agora, a do homossexual, não. Não tem beijo, não tem carinho, a relação pinto-cu e cu-pinto. Não necessariamente. Por quê? Quer dizer, o amor se reduz à penetração. Isso é uma visão tacanha, e o brasileiro tem essa visão. Então, o brasileiro tem essa visão. E você Tanto tem que o Bolsonaro, ele acha que ele pode sair comendo as pessoas, comendo homens, e que ele não é gay. Ele acha que ele pode... ele continua muito macho. Ô, Bolsonaro, deixa eu contar uma coisa pra você. Você é viado, meu amigo. Bolsonaro, deputado Bolsonaro que foi militar. Quando o senhor era militar, o senhor era o bonzão da boca. Mas agora, o senhor não é o bonzão da boca. O senhor é um representante, né? Acabou. E o senhor é viado, e o senhor não gosta de viado porque o senhor é viado. Entendeu? Se o senhor gosta de comer homens, o senhor gosta de homens. O senhor é homossexual. Entendeu? O discurso do Feliciano é mais ou menos dessa forma, tentando enganar. Ele não chega e fala, na igreja dele, por exemplo, o preto, você é amaldiçoado. Claro que não. Ele fala os descendentes dos africanos, Noé, numa geração, lançou esse mal sobre a África e eu posso tirar você desse mal. Exatamente, ele lança a culpa.
em Cristo Lança a gente a culpa. consegue tirar essa maldição, né? Na África, por que na África tem tanta doença por causa dessa maldição? Exatamente. Mas eu posso salvar você dessa maldição. Exatamente. Homossexual. Ele fala que ele não é contra o homossexual, ele é contra o beijo explícito. Que homens barbados se beijem na rua porque ele não quer que a filha dele veja isso. Ele não quer. Então, assim, por é isso um quando ele discurso beija homens barbados, ele não faz Eu na frente acho da que é filha por dele. isso que ele é um cara mais perigoso ainda, por causa desse tipo de discurso dele. E quando ele não tem jeito de pegar a culpa, como é que ele faz? Você já viu como é que ele faz quando ele não encontra a culpa para pegar o dinheiro do cara? Ele inventa culpas malucas, do tipo assim, Juventude começou a gostar do Mamonas. O que ele fez? Quando o Mamonas morreu, ele falou, tá vendo, gente? John Lennon. Tá vendo? Ó, os Mamonas estavam ensinando a juventude a falar palavrão. Isso. Aí o que Deus fez? Deus pegou, pôs eles num aviãozinho e derrubou o aviãozinho deles para eles não fazerem mais isso. Foi Deus que matou eles. Veja só, tudo bem, você pode falar assim, Paulo, mas o jovem que acredita nisso é um imbecil. Não tem problema. Nós não temos que julgar quem recebe o discurso. Nós temos que julgar e avaliar quem emite o discurso. Exato. Até porque ele está ocupando agora um cargo... E ocupa, o pastor Exato. ocupa um cargo de liderança, Exato. o deputado ocupa um cargo de liderança. Não é a mesma coisa que qualquer um falar. Isso. Então, ele cria essa culpa. O John Lennon, vamos ver amanhã quem que vai ser o grupo que vai ser amaldiçoado. Né? Porque é assim que vive esse tipo de religião. É infinito. Eu crio uma culpa em você, porque a ideia da culpa do pecado original ninguém mais tem. Né? Ninguém mais acha que é culpado por conta de Adão e Eva. Então, se nos livramos da culpa, não, agora eu vou inventar mais culpa para poder tirar o dinheiro de vocês. Então, agora eu vou inventar culpa. Isso se chama, isso tem um nome na nossa legislação e na nossa filosofia de vida. Isso se chama no Brasil exploração da ingenuidade e da fé popular. E é previsto em lei como crime. E a promotoria, inclusive, já entrou contra várias igrejas dessas caça-níquel para tentar acabar com esse tipo de exploração das pessoas. O César Marques, do Rio de Janeiro, ele tem duas perguntas. Ele quer saber qual a percepção que a gente tem sobre as alegações que o Feliciano fez de que outros pastores neopentecostais, e dele e de outros pastores, de que essa pressão ao Feliciano se deve ao fato de estar ocorrendo uma perseguição aos evangélicos. Olha, veja só, os evangélicos, vocês estão sendo perseguidos, evangélicozinhos? Estão sendo perseguidinhos? Então, que textinho para vocês, né? Então os negros são amaldiçoados, os homossexuais precisam ser punidos, quem gosta de Mamonas Assassinos são pessoas muito más e vocês estão sendo perseguidos. Que legal, né? Que bonitinho. A prática está desmentindo isso. Ninguém pergunta para ninguém se a pessoa é católica ou evangélica no Brasil. Ninguém pergunta essas coisas. Eles é que estão se pondo, sabe, como diferentes e estão pagando preço por quererem ser diferentes. Numa situação onde a diferença está se associando ao crime. É isso que eles estão fazendo. Eles estão se associando ao crime, eles estão pagando preço por isso. Lógico. Eles que... por exemplo, nós sabemos, né, eu era nos Estados Unidos, eu era convidado quase todos os dias para ir fazer discurso lá na Igreja Batista. Né, debater com os teólogos, debater com os pastores. Aqui, meu amigo, mas nem a pau que eles convidam um filósofo para fazer um diálogo com eles. Eles não querem nem saber de prática intelectual. Eles não querem nem ouvir falar em prática intelectual. Qualquer coisa que seja o debate intelectual das ideias, eles não querem. Eles têm pavor disso. Não é? Eles têm pavor do trabalho intelectual. Por exemplo, por que no Brasil não se paga, a igreja não paga imposto? Por que não paga imposto? Por que essa prerrogativa? Universidade paga imposto, todo mundo paga imposto, a igreja não paga imposto. Bom, tudo bem, vamos isentar a igreja de imposto? Vamos. Mas vamos fazer uma contrapartida. Cada igreja teria que manter uma escola pública. Não recebe o dízimo? Dá 2% do dízimo lá para a escola pública do bairro onde está a igreja. Pronto, entendeu? Já é uma forma de contribuir com a sociedade. Vocês não topam? Não topa? Eu estou perseguindo vocês por propor isso? Estão perseguidinhos?
A segunda pergunta do César é quais os mecanismos institucionais que deveriam existir para que não ocorra uma aberração como essa de um notório homofóbico e racista estar presidindo uma comissão de direitos humanos. Não tem que ter mecanismo. O mecanismo já existe. O mecanismo já existe. É o bom senso. Uhum. Tanto é que o que aconteceu com a sociedade? É esse mecanismo. A sociedade reagiu. Por quê? Porque a sociedade tem bom senso. Ela não, ela olhou e falou assim, bom, olha, gente, parece que o trem dos judeus está indo para Auschwitz dirigido pelo Hitler. Então vamos tirar o Hitler de lá e parar o trem, porra. Porque os caras não estão querendo ir mais para Auschwitz. Entendeu? Exato. Né? Veja, o debate com o Danilo Gentili é ridículo. É ridículo. Por quê? Porque o Danilo Gentili é outro também, entendeu? É outro cara que não tem a mínima condição intelectual de fazer debate com picuinha nenhuma. Ele ontem ele estava fazendo a mesma bobagem que o Feliciano está fazendo hoje. Ele também estava fazendo. Exato. Ele não é um pensei. Ele não é um humorista. Ele é um ideólogo de direita que trabalha para os setores mais conservadores da sociedade. Aí vai lá entrevistar o Feliciano, pôr a mão na cabecinha do Feliciano. Tenha santa paciência, vai enganar outro. E já que estamos falando de direitos humanos, o que a comissão deveria estar discutindo nesse momento, com certeza é o caso do Carandiru. Então, tá vendo? Não é? Tá vendo? Por conta dessa palhaçada do Feliciano, nós estamos deixando passar um negócio importantíssimo, que é o julgamento do Carandiru. Nós não. Eles, porque exato, nós eles aqui não vamos deixar passar. Então eu vou passar um vídeo agora explicando um pouquinho sobre essa questão do Carandiru e aí a gente volta para conversar sobre isso. O que aconteceu ali? Fizeram aquele absurdo, né? Uma coisa que não precisava ter acontecido de jeito nenhum. Você tinha uma rebelião num pavilhão, estavam queimando, atirando as coisas, eles estavam se matando uns aos outros. Iriam morrer alguns de qualquer jeito, como morreram. E aí você pega um imbecil que manda dar ordem de invadir aquilo. Só que não tinha nenhuma necessidade, não tinha reféns. Qualquer carcereiro experiente naquele dia teria dito, não, deixa aí, corta a água, corta a luz. No dia seguinte, eles não iam passar fome e ficar no escuro. Eles iam querer negociar. Uma coisa teria sido resolvida com toda facilidade. Isso não estou dizendo eu, todos que trabalham na cadeia, mas que absurdo não terem deixado negociar. O diretor na cadeia da época era o Ismael Pedrosa, que eu tive lá no dia, tive com ele no dia. Ele tentou. Falou, não, mas espera aí, não vamos invadir, deixa eu ir lá, vou conversar, deixa eu organizar isso. Vamos ver a tropa de noite. De noite, você pode imaginar. Você pega os homens, um cachorro, uma metralhadora, e manda eles invadirem um ambiente que eles não conhecem. Onde estão presas pessoas das quais eles têm ódio, porque eles são policiais militares, têm ódio de bandidos. Só podia ter dado no que deu. Aí aconteceu o quê? O Estado perdeu o controle ali. Ali que ele perdeu o controle. Porque a cadeia era uma coisa antes do massacre e virou outra depois. Porque os presos sabiam que nunca mais ia poder acontecer aquilo. Nunca mais, ou pelo menos por um longo tempo, o choque não ia invadir a cadeia mais. Depois de um acontecimento daqueles. E aí começou a luta entre eles para ver quem tomava o comando. Para se organizar, né? E deu no que deu, né? Por isso que as pessoas falam, não, mas 111 devia ter matado mais gente. São uns idiotas, né? Eles não têm noção de como isso funciona. Porque você não vai conseguir extinguir todos os bandidos, né? Matar todos. Você vai matar alguns. E aí o que vai acontecer com os outros? E quando eles vierem para a rua, quem é que vai pagar o pato dessa história toda, né? Isso é verdade. Primeiro, eu gostei desse vídeo porque ele fala assim, as pessoas que não entendem são os idiotas. E são. Adorei o Drauzio Varela nessa hora. Exatamente. Né? Gostei. Porque chamar as pessoas idiotas quando elas são idiotas
é uma coisa muito boa, gente. É bom pra gente, bom pra quem É escuta, muito porque bom. dá uma repercussão Não, porque maior do que daí. nós não podemos mais conviver com esta prática de achar que o idiota não é idiota, né? Que ele pensa diferente. Não. Tem um cara que pensa diferente e tem o cara que pensa diferente de você. Mas tem um cara que pensa diferente de você e pensa mal. Ele é burro, ele é idiota. E o Varela falou... Né? E chamou o governador de idiota, que na época era o Fleury, né? Que foi ele, Fleury, que deu a ordem. Ele confessou esses dias, inclusive ele passou, ele deu a ordem. Agora, veja, não é uma coisa tão simples, né? Assim parece ser simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque quando há uma revolta, por que aconteceu a invasão? Tem um detalhe técnico aí. E aí é importante que a gente conversar sobre isso para que as pessoas entendam o porquê que o Estado protege, parece que ele protege o bandido. Isso, é isso que a gente tem que esclarecer aqui no programa. Então, qual é o conceito que se trabalha no direito e na filosofia do direito? É o seguinte, quando o Estado se apodera de alguém, ou seja, quando o Estado tira a liberdade individual de alguém, quando o Estado tira a liberdade individual de alguém, ele automaticamente tira o quê? Ele tira a responsabilidade da pessoa. Por quê? Porque a responsabilidade, dentro do mundo moderno, ela funciona associada à liberdade. Você é responsável porque você é livre. Se você não for livre, você não é responsável. Então, essa articulação, que não é uma articulação que existe no mundo antigo, Aristóteles não pensava assim, Platão não pensava assim, isso é tipicamente moderno. Então, quando o Estado tira a liberdade, ele tira a responsabilidade. Então, quem que arca com a responsabilidade daquele indivíduo? O próprio Estado. Então, o Estado passa a ser o tutor e o cuidador daquele indivíduo. É por isso que o Estado tem a função de proteger aquele que ele tira a liberdade. Porque ele tirou a responsabilidade também. É como se ele transformasse aquela pessoa em menor de idade. Mais ou menos o que o Estado faz com os índios. Fazia, né? Fazia. Agora tem uma outra legislação. Mas, então, por isso que o Estado precisa garantir o quê? A integridade física e psicológica do cara que ele tirou a liberdade e da família. Aí o cara fala assim, mas e aquele que foi morto pelo bandido, o Estado não faz nada? O Estado não tirou a liberdade desse, foi o bandido que tirou. Esse vai ser tratado por outro mecanismo que não é o Estado penitencial. É outro mecanismo. Então pode ser o quê? Pode ser o serviço social, pode ser o hospital, pode ser a escola, pode ser as instituições da sociedade civil que, acopladas ao Estado, né, organizam a vida da família atingida. Inclusive a justiça. Mas o Estado não condenar, o Estado não se apoderou da família da vítima, portanto ele não tem que cuidar da família da vítima diretamente. Ele cuida indiretamente pelas outras organizações. Aí então cabe o quê? Cabe o sustento do presidiário e da sua família. Mas não é qualquer sustento. Não é o presidiário vai ganhar bolsa, não é nada disso. A lei é muito clara. Você vai pagar o presidiário lá por aquilo que ele já pagou, por aquilo que ele já contribuiu. Na verdade, o presidiário, quando preso, que paga INSS... Exatamente. Ele tem direito, mesmo que ele contribua com o INSS e o salário dele seja de 15 mil, o teto máximo que um presidiário, que a família do presidiário vai receber é de 900 e tantos reais. Até porque quando uma pessoa comete um assassinato, o filho dele, a esposa dele, as outras pessoas da família não têm culpa. E elas que são sustentadas dependem diretamente Não é desse porque dinheiro. ele foi preso que ele passa a receber. É porque ele contribuiu. Ele contribuía que ele passa com a o receber. INSS. E como ele está preso, ele não pode receber ele, recebe a família. Isso. Né? Os conservadores deturparam isso na internet. Então tem carinha, que o Varela chamaria de idiota, que fica dizendo que tem bolsa presidiário. Bolsa presidiário. Né? Que é maior que o salário mínimo. E outra coisa, tem carinha que é idiota, mas tem um monte de gente que sabe que não é assim e lança isso na internet para confundir, né? Porque outro dia lançaram um vídeo na internet
vídeo não, uma fotografia na internet de um cara estuprando um bebê. Era visivelmente uma montagem. Para quê? Para incitar o ódio. Para quê? Para as pessoas ficarem com ódio daqueles que são acusados de pedofilia. Né? Aí foi simples, vamos falar, ó, foi facinho mostrar que era uma montagem, né? Mas isso incita o ódio. E a direita política e a extrema esquerda, elas trabalham com ódio. Elas trabalham, a energia vital da extrema direita e da extrema esquerda é o ódio. Então eles têm que criar o ódio, a inveja, a raiva nas pessoas, a mágoa para poder fazer política. Não é uma política parlamentar. O Marcos Dias de Formosa quer saber se esse tipo de atitude, como essa de colocar que o presidiário recebe dinheiro quando está preso, ou então esse tipo de fala do Feliciano contra as minorias, pode se transformar numa espécie de perseguição e tentar destruir os direitos humanos no país. Veja, a extrema-direita política, o que a gente chama de os grupos mais reacionários, é óbvio que eles têm uma visão assim. É óbvio que você, num Estado totalitário tipo nazista, ninguém tem direitos. Só o Estado tem direito. Isso é óbvio. Né? Nós estamos protegidos por quê? Porque, veja só, por que nós estamos protegidos? Nós não estamos protegidos só pela lei. Nós estamos protegidos por nós mesmos. O que aconteceu na sociedade brasileira essa semana, né, mostra isso. A maioria das pessoas que tem bom senso, que fizeram tem alguma escolarização, que participam de alguma atividade pública responsável, se posicionaram. Quer dizer, gente, inclusive, que se expôs à vida pessoal em nome de uma situação. A Daniela Mercury é o caso. Isso. Ela jamais iria expor a vida pessoal dela, né, privada, de lésbica, se não fosse por essa situação. Ela falou, não, agora eu vou ter que expor. É o momento. Porque eu sou uma personalidade pública que vou sair nas capas de revista e isso vai fazer um bem, né, para todas as outras pessoas que são homossexuais e que estão sendo perseguidas. Porque é uma tonteira, Fran, é uma bobagem muito grande as pessoas não quererem ver as estatísticas. Elas não querem enxergar as estatísticas. As estatísticas são muito claras e elas não são feitas por entidades gays. As estatísticas são feitas por várias entidades, inclusive o IBGE tem estatística. Sim. A morte de pessoas ligadas, né, a minorias é maior do que a morte de pessoas que pertencem à maioria. Sim. Então, por exemplo, outra coisa que as pessoas muitas vezes não entendem é o conceito de minoria. Minoria não é quantidade. Minoria é identidade. Por exemplo, as mulheres. Né? Existem tantas mulheres no Brasil quanto homens, mas a mulher ainda é minoria. Por quê? Porque a identidade da mulher se coloca subalternizada em relação à identidade do homem. Então é preciso aí o quê? Uma política de proteção da mulher e de promoção. Entra no caso das minorias dos direitos humanos. Muito bom. Pessoal, último minutinho para mandar e-mail para quem ainda não mandou, para concorrer aqui ao novo livro. Enquanto eu falo que a gente está fazendo outro sorteio também, esse vai ser no dia 30 de abril, para quem curtir nossas páginas no Facebook. A minha página pessoal, a página do Paulo, a nossa página do Hora da Coruja e a página dos nossos cartoons do Mais Que Porra é Essa. Você encontra que, aliás, hoje estava fora do ar por manutenção. É verdade. A gente está fazendo manutenção do site, está fora do ar, mas no Facebook as nossas páginas estão lá. Pode ir lá e curtir. Quanto mais você curtir, mais chance você tem de ganhar. Cheiro de livro. Cheirinho muito bom, de livro muito bom, né? Seja o novo ou seja o... Esse aqui é um filho novo, né? Saiu. Estou gostando demais dele e vou lembrar uma coisa para vocês, sabe? Às vezes eu falo com ênfase e tal, as pessoas pensam que eu sou militante. Eu não sou militante, eu sou filósofo e gosto de transitar em várias posições. E a prova disso é que a hora que vocês vão abrir o livro aqui, vocês vão ver que tem artigos sobre o John Rawls, mas tem também sobre o Nozick. Né? Então, é para que vocês entendam que o trabalho
do filósofo é um trabalho, antes de tudo, conceitual. Nós temos brigado aqui no programa por conta disso, né, Fran? Quer dizer, manter o Hora da Coruja como um programa de filosofia, um programa conceitual. É claro que é um programa de TV. É claro, é um programa de TV, portanto tem uma popularização, né? Mas a gente tem tentado manter os aspectos técnicos da filosofia funcionando. Exato. Né? E olha, o Wagner deu uma sugestão, ele falou que ele quer o livro, mas ele falou também que o Feliciano está precisando desse livro. Eu já pensei nisso hoje e eu vou dar um jeito de entregar o livro pro Feliciano. Quem sabe ele não lê e aprende alguma coisa. O Feliciano é aquele cara que o padre fala assim pro sujeito, né? Olha, você precisa da Bíblia, pro bêbado que está lá no fundo da igreja, né? Aí o bêbado fala assim, não, padre, eu não preciso da Bíblia. Você precisa da Bíblia. Não, padre, eu não preciso da Bíblia. Precisa sim. Vem cá, vou te dar uma Bíblia. Aí o bêbado chega, mas eu não vou ler. Mas eu não estou dando a Bíblia para o senhor ler. Eu estou dando a Bíblia na cabeça do senhor. Pá! Exatamente. Ó, quem pegou o bonde andando agora, como a Ana, a Fátima, que mandaram mensagem aqui, o Samuel, fica tranquilo, amanhã você pode assistir o programa todo, vai estar no ar na íntegra. Hoje ainda, né? Hoje ainda à noite, acho que a gente já consegue porque colocar agora no está YouTube. subindo para o YouTube. Ó, eu estou fazendo sorteio, hein? Estou colocando aqui o sorteio e pá. E pá. E pá, quem ganhou foi o Vitor Barbosa, de Formosa, em Goiânia. Vitor, vou mandar e-mail para você, pegar o seu endereço certinho, manda o livro para você. E todo mundo sempre participe, ó, não fica triste não que não ganhou. Sempre participa aqui do Hora da Coruja, porque a gente sorteia... Livrarias que trabalham com a editora Manoli. Livraria Cultura. Livraria Cultura. Entrega para o Brasil todo. Livraria Travessa, do Rio de Janeiro. Isso. Martins Fontes, de São Paulo. Né? Essas três é tranquilo. Isso. Depois tem os grandes magazines que trabalham menos porque eles é muito mais 50 tons de cinza do que as coisas da gente. Né? Mas a Saraiva também trabalha. E para encerrar, Fenac. O programa... Como vamos encerrar? Não podemos encerrar já? Eu vou pedir depois para o Omar colocar como encerramento. Vou agradecer primeiro a todo mundo que participou. Mas acho que é uma coisa que você não sabe. O pastor Feliciano é o pastor da Pomba Gira e do Hadouken. Era ele? É ele, é por isso esse monte de votos, esse conhecimento geral e tudo mais. Então, para quem não se lembra... Então ele é aquele que nós, na Hora da Coruja... Foi. Não era a Hora da Coruja. Ainda não era. Não, era o Loucuras do Alexandre, que a gente fazia, que a gente passou um pastor que ficava virando, feito maluco, girando, né? Isso. Então, para você que não se lembra, assista agora o vídeo e até a semana que vem a gente conversa mais sobre filosofia. Veja aí o Feliciano em êxtase total. Um beijo, até lá. Tu estarás guardado porque sou o teu Senhor. E recebe agora recebe o que tenho eu para derramar agora. Hadouken! You win. Perfect.